Os casamentos dos netos da Rainha Vitória, como a dinastia moldou a Europa. Com mais de 30 netos crescendo em palácios por todo o continente, a Rainha Vitória já havia compreendido há muito tempo a importância das alianças matrimoniais dinásticas para ampliar a influência real. Neste vídeo, vamos examinar a notável visão europeia da Rainha Vitória e os casamentos de seus descendentes coroados. A atual União Europeia e sua antecessora, a Comunidade Econômica Europeia, formada em 1957, emergiram do caldeirão de duas guerras mundiais. Mas um século antes, havia outro sonho de unidade europeia, nascido da devastação das guerras napoleônicas, nas quais até 6 milhões de pessoas perderam a vida. A Rainha Vitória e o Príncipe Alberto tinham um plano que, esperavam, pudesse contribuir para transformar a Europa de um potencial campo de batalha em um refúgio de paz e prosperidade. Após as guerras napoleônicas, a política externa britânica visava alcançar um equilíbrio de poder na Europa. Nenhum país deveria se tornar suficientemente dominante para desencadear tal destruição em todo o continente novamente. Em meados do século XIX, o Príncipe Alberto e a Rainha Vitória acreditavam que os casamentos dinásticos entre seus 9 filhos e a realeza europeia forneceriam uma salvaguarda adicional. Cada casamento era uma forma de soft power, um caminho para ajudar a espalhar os valores liberais britânicos por todo o continente, e talvez até mesmo resistir às forças desestabilizadoras do republicanismo, da revolução e da guerra. O príncipe Alberto vislumbrou a possibilidade de uma Europa federal, na qual uma série de países fortes e independentes, estáveis sob suas próprias monarquias constitucionais e idealmente modelados o mais próximo possível da Constituição Britânica, poderiam ser unidos por objetivos e interesses comuns. O grande plano começou a tomar forma no outono de 1855, quando a Rainha Vitória e o Príncipe Alberto convidaram o belo segundo herdeiro do trono prussiano, o Príncipe Frederico, para Balmoral. Embora sua querida filha mais velha, Vicky, tivesse apenas 14 anos, eles já planejavam há muito tempo um grande casamento dinástico para ela. Fritz parecia muito másculo, confidenciou a rainha em seu diário em 15 de setembro. E ela achou a visita fez meu coração bater mais forte, pois provavelmente decidirá o destino de nossa querida filha mais velha. De fato, os sentimentos românticos da filha se desenvolveram ao longo de um namoro de 2 semanas, refletindo a visão política e estratégica de Alberto sobre a Europa. Quando o príncipe prussiano colheu urze branca dos pântanos e a pediu em casamento, Vicky aceitou. A ameaça de um poder prussiano unificado. Na década de 1850, o príncipe Alberto compreendeu o potencial da Prússia protestante para unir todos os estados alemães sob sua bandeira e o poder que este novo país poderia exercer na Europa. Ele não queria que uma Alemanha recém-unificada sob domínio prussiano exercesse sua influência como uma ditadura militar ou autocracia. O brilhante casamento de Vicky com o futuro herdeiro prussiano visava nada menos do que moldar o desenvolvimento político da Prússia-Alemanha segundo os moldes britânicos e, em seguida, facilitar uma aliança anglo-germânica para manter a paz. A jovem princesa deveria nutrir a semente do pensamento esclarecido e liberal em solo prussiano e ajudar a conduzir o novo Estado rumo a uma monarquia constitucional parlamentar. Seu casamento em 1858 não era apenas uma questão de saúde e felicidade, advertiu Albert. Em jogo estava o futuro de seu país e de seu povo, e, portanto, quase se poderia dizer, o bem-estar da Europa. Os britânicos compartilhavam dessas grandes esperanças, reunindo-se nas ruas apesar da forte nevasca de janeiro, para comemorar a partida de Vicky para a Prússia. Deus salve o príncipe e a noiva, que Deus mantenha suas terras aliadas. A missão renovada da Rainha Vitória. Quando o príncipe Alberto faleceu em 14 de dezembro de 1861, sua esposa inconsolável e sua filha mais velha sentiram-se incumbidas da missão renovada de realizar seus desejos. Casamentos dinásticos adequados já haviam sido identificados para os 2 filhos seguintes de Alberto e Vitória.
A segunda filha da rainha Vitória, Alice, casou-se com outro príncipe alemão, Luís de Hesse, enquanto seu filho mais velho, o rebelde príncipe Alberto Eduardo, ou Bertie, casou-se com uma princesa dinamarquesa, Alexandra. Esses casamentos logo trouxeram conexões com as casas reais da Dinamarca, Grécia e Rússia. Mais 4 filhos mais novos da rainha Vitória se casariam mais tarde com membros de casas reais alemãs. Cada união real parecia representar uma grande promessa, uma potencial declaração de interesses e ideias nacionais aliadas, trazendo esperança às massas em festa, muito antes de existir qualquer conceito de União Europeia. Com o passar dos anos, a rainha Vitória teve nada menos que 42 netos, e na segunda metade do século XIX, ela viu o progresso da próxima geração florescer em uma família tão grande que formou uma rede única, a máfia real, como ela a chamava, que ocupava um lugar singular no topo da sociedade europeia. A rainha Vitória passou a adquirir um status exclusivo na Europa. Ela era a grande matriarca, a figura materna, universal, com sua modesta estatura de 1,28 de altura, de alguma forma crescendo em estatura com a crescente supremacia britânica, sendo conhecida em todo o continente simplesmente como a rainha. E à medida que seus netos atingiam a maturidade, ela sentiu que sua própria união com seu amado Alberto assumia um significado ainda maior, à medida que os laços reais podiam ser ampliados e fortalecidos ainda mais. Mas mesmo quando a família real atingiu o auge de seu poder, um elemento humano desconsiderado estava abrindo caminho destrutivo para o plano perfeito de Alberto. Embora a Alemanha estivesse unificada em 1871, a visão nobre de Alberto, que inspirara a aliança matrimonial de Vicky, desfez-se de maneiras que seu pai jamais poderia ter imaginado. Traumatizada e isolada na corte alemã, Vicky abriu seu coração em sua reveladora correspondência com a mãe. A agência de namoro mais exclusiva do mundo. Embora as experiências de Vicky tenham influenciado a visão da rainha Vitória sobre grandes alianças estrangeiras, seu entusiasmo por casamentos permaneceu inabalável. Os netos da rainha ganharam acesso automático ao que se tornou a agência de namoro mais exclusiva do mundo, onde uma princesa atraente poderia ser procurada pelos herdeiros de vários tronos. A rainha sentiu-se em uma posição privilegiada para orquestrar o processo de seleção e ajudar seus netos a navegar pelos mistérios do mercado matrimonial real europeu. No entanto, apesar de toda a suposta obediência à vovó rainha, os netos de Vitória frequentemente tinham seus próprios planos, movidos por fortes vontades e corações românticos. Pesquisando nos arquivos reais do Castelo de Windsor e lendo a correspondência entre a rainha e seus netos, pode-se deparar com um elenco convincente de personagens centrais nesta saga familiar. O neto britânico mais velho da rainha Vitória, o príncipe Alberto Victor, ou Eddie, foi o segundo herdeiro do trono britânico no auge de seu poder. Nas palavras de sua tia Vicky na Alemanha, de todos os príncipes da Europa, Eddie era o primeiro prêmio. Mas rumores de natureza extremamente indelicada e indesejável começavam a se espalhar pelos corredores de Balmoral e Windsor. Eddie foi acusado de várias dissipações não especificadas, cujos registros foram destruídos por sua tia Beatrice após a morte da rainha Vitória. Havia rumores de ligações com damas de baixa posição, ou talvez até mesmo casos com homens, uma alegação que nunca foi comprovada. Embora Eddie soubesse como encantar a rainha, ela não se deixou enganar. Suas investigações revelaram um jovem príncipe que estava longe de ser uma cópia exata de seu homônimo, o ilustre príncipe Albert. O jovem sobre cujos ombros toda a grande construção eventualmente recairia, precisava ser assumido. A rainha também encontrou muitas preocupações no irmão mais novo de Eddie, o príncipe George, o futuro rei George VI. Os maiores entusiasmos de George eram por colecionar selos e caçar, e nenhuma dessas atividades era estimulada pela companhia feminina. De fato, a princípio não parecia haver nenhuma princesa disponível cujos interesses principais coincidissem com os de George, cuja vida cotidiana era agradavelmente livre da necessidade de se casar com alguém.
A rainha logo encontrou uma solução para o problema do príncipe Ed em sua neta alemã favorita, a princesa Alexandra, ou Alix. Com sua grande beleza e sólida educação, que havia sido supervisionada pessoalmente pela rainha, ela parecia possuir os atributos que a tornavam a consorte ideal. Mas a rainha encontrou oposição da irmã mais velha de Alix, Elizabeth de Hesse, ou Ela. A própria Ela fez exatamente o oposto do que sua avó aconselhou, mesmo quando a rainha escreveu sem rodeios que o casamento que havia sido proposto para a neta seria sua ruína. As escolhas de Ela teriam implicações para sua irmã mais nova. E para a alegria dos historiadores, havia correspondência nos arquivos reais que esclarecem como Alix acabou rejeitando os herdeiros dos tronos britânico e russo. A rainha se opôs fortemente ao seu casamento com o czarevich russo, e Alix recusou Nicolau 2 vezes, antes de mudar de ideia e tomar sua decisão final, que foi um desastre. As opiniões da rainha Vitória não eram facilmente ignoradas. Sua autoridade entre os príncipes da Europa às vezes se estendia muito além de seu papel como chefe de família, enquanto ela conciliava potenciais casamentos. Para surpresa dos envolvidos, ela não hesitava em interferir em acordos de longa data, rompendo noivados, buscando a anulação de um casamento inadequado e até mesmo encorajando um príncipe a se casar com a noiva de seu falecido irmão. Uma visão para a estabilidade. A visão do século XIX, que esteve no cerne do casamento de Vitória e Alberto, não se encerrou com a morte dela, mas colidiu cada vez mais com um ímpeto avassalador e urgente de mudança. O sonho maravilhoso de monarquias constitucionais se espalhando por todo o continente, trazendo ordem, paz e uma forma estável de governança política, era irresistível. Era um idílio, de alguma forma tingido com toda a inocência da Inglaterra rural, o som do couro no salgueiro, a ética puritana do trabalho e a rigidez britânica. Mas no início do século XX, essa visão colidiu com algo muito mais brutal e imediato, em que a moderação foi varrida por um impulso avassalador de mudança. A ameaça de guerra, antes distante, não podia mais ser ignorada, à medida que seus netos ascendiam aos tronos europeus na Alemanha, Rússia, Noruega, Espanha, Grécia e Grã-Bretanha. A 7ª e última a ascender ao trono tornou-se a Rainha Maria da Romênia, em 10 de outubro de 1914, num momento em que toda a Europa estava em chamas e as chamas lambiam todas as nossas fronteiras, escreveu Maria em suas memórias. Não é possível neste vídeo transmitir a escala da tragédia que se abateria sobre esses primos reais, nem descrever todos os eventos que varreriam a Europa de sua juventude. Os descendentes coroados da Rainha Vitória se viram não apenas primos contra primos, mas também marido contra esposa e irmã contra irmã. Com base em cartas e diários íntimos, é possível explorar como esses 7 netos foram elevados aos seus tronos europeus e como seus casamentos moldaram a história. No centro de tudo está a própria Vitória, avó dedicada em um momento, rainha imperatriz determinada no outro. Você gostou do vídeo? Ative o sininho para receber notificações toda vez que um vídeo for lançado. Você também pode colaborar com a gente, curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Não custa nada e nos ajuda bastante. Se você quiser e puder, compartilhe o vídeo com seus amigos e conhecidos, ou com alguém que você acha que pode se interessar por esse conteúdo. Nos avalie, entre em contato com a gente. Faça comentários, diga o que você achou do vídeo e do conteúdo. Sua opinião é muito importante para nós. E não esqueça de voltar. Nos vemos em breve. Um forte abraço. Até lá!